Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de assessor jurídico da Marinha para bacharéis em direitos, você precisa estudar com material de qualidade. Então a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório, a gente está colocando elas aqui no YouTube gratuitamente para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então se você quiser mais vídeos como esse sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique no botãozinho de curtir aqui embaixo, porque assim a gente vai entender que você está gostando e nos motiva a produzir mais conteúdos como esse. E olha só, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar o material de estudo, como provas anteriores e um cronograma de estudos que vai te ajudar muito. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Retornamos do nosso primeiro intervalo, começamos o nosso bloco no artigo 11 da Convenção de Viena. Pega teu café, pega a tua água e larga o celular. Agora é o momento que a gente tem que ter o máximo de concentração e esquecer qualquer outro tipo de atuação, de pessoa que possa nos atrapalhar neste momento, tá? Então, vamos lá. Artigo 11 da Convenção de Viena diz que o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado pode manifestar-se pela assinatura, pela troca dos instrumentos constitutivos do tratado, pela ratificação, pela aceitação, pela aprovação ou adesão, ou por quaisquer outros meios, se assim acordado. Ou seja, a Convenção de Viena, ela traz todas essas opções de deixar claro o consentimento desse Estado ou não, tá? Pode ser pela assinatura, pode ser pela troca dos instrumentos constitutivos do tratado, pode ser pela ratificação, pela aceitação, pela aprovação ou adesão, tá? No caso do Brasil, esse consentimento, ele é dado pela ratificação, que é lá a nossa terceira fase de ingresso do tratado ou convenção no ordenamento jurídico brasileiro, tá? A assinatura não é, tá? Mas a Convenção de Viena, e é extremamente importante que vocês saibam que a Convenção de Viena traz essa possibilidade de que o consentimento seja expressado pela assinatura, tá? Ela traz isso. Então, o artigo 11 também é importantíssimo. Artigo 12. Traz o que? Explica o consentimento pela assinatura, que diz: o consentimento pela assinatura se dará quando o tratado dispõe que a assinatura terá esse efeito, ou seja, no próprio tratado há uma cláusula, um artigo dizendo: o consentimento ou o Estado obriga-se a cumprir as regras desse tratado por meio de sua assinatura. Assinou, vai ter que cumprir. B. Quando se estabeleça de outra forma que os Estados negociadores acordaram em dar à assinatura esse efeito. Ou C. Quando a intenção do Estado interessado em dar esse efeito à assinatura decorra dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante a negociação, tá? Então, o consentimento pela assinatura dar-se-á por essas três alternativas. Para os efeitos do parágrafo 1º, no caso, o outro que a gente recentemente leu. A. A rúbrica de um texto tem o valor de assinatura do tratado, quando ficar estabelecido que os Estados negociadores nisso concordaram. B. A assinatura ad referendo de um tratado pelo representante de um Estado, quando confirmada por esse Estado, vale como assinatura definitiva do tratado. Ou seja, a assinatura ad referendo é aquela assinatura que ela depende de uma confirmação posterior, tá? Então, quando tem essa assinatura ad referendo e o Estado depois ele confirma, se dá o efeito dessa assinatura ad referendo como uma assinatura definitiva, tá? Artigo 13. O consentimento dos Estados em se obrigarem por um tratado constituído por instrumentos trocados entre eles manifesta-se por essa troca. A. Quando os instrumentos estabeleçam que a troca produzirá esse efeito. E B. Quando fique estabelecido, por outra forma, que esses Estados acordaram em que a troca dos instrumentos produziria esse efeito. Então perceba que sempre quando
trouxer essa questão do consentimento, vai se dar pela assinatura ou pela troca dos atos constitutivos ou pela ratificação, o tratado ele vai trazer isso no seu corpo, tá? Ele vai trazer em alguma regra no tratado que vai dizer, olha, o consentimento em obrigar-se às regras desse tratado dar-se-á pela assinatura, ou pela troca dos atos constitutivos, ou pela ratificação. Então, o tratado sempre vai trazer, tá? Artigo 14 fala: o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela ratificação. A. Quando o tratado disponha que esse consentimento se manifeste pela ratificação. B. Quando por outra forma se estabeleça que os Estados negociadores acordaram em que a ratificação seja exigida. C. Quando o representante do Estado tenha assinado o tratado sujeito à ratificação. Ou D. Quando a intenção do Estado de assinar o tratado sob reserva de ratificação decorra dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante a negociação, tá? Então, são nesses casos em que o consentimento em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela ratificação, ou seja, confirmação. No caso do Brasil, é pela terceira fase, que é a primeira fase é a negociação e a assinatura, que eu sempre coloco meio juntos, né? Mas a assinatura é o que faz o pontual, né? Depois, a aprovação congressual, que é a aprovação tanto do Congresso Nacional, do Senado Federal, como da Câmara dos Deputados, né? Relembrando que Câmara dos Deputados e Senado Federal compõem o Congresso Nacional. Aí, depois dessa aprovação do Congresso Nacional, o que nós temos é a ratificação, tá? Que é por meio de um decreto presidencial. E depois nós temos a promulgação e a publicação desse decreto, tá? Artigo 14.2 diz: o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela aceitação ou aprovação em condições análogas às aplicáveis à ratificação. Ou seja, cria-se uma similaridade entre esse consentimento pela aceitação ou pela aprovação, tá? Com as regras aplicáveis à ratificação, tá? Artigo 15. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela adesão a. Quando esse tratado disponha que tal consentimento pode ser manifestado por esse Estado pela adesão, ou seja, o próprio tratado traz essa regra de que o Estado ele poderá dar o seu consentimento em obrigar-se por um tratado por meio da adesão, ele está aderindo, ele não falou nada sobre aquele tratado, não fez nenhum tipo de colaboração, mas ele está aderindo. Então, se o tratado trouxer que por meio da adesão aquele Estado poderá se obrigar àquele tratado, tá tudo certo. B. Quando por outra forma se estabeleça que os Estados negociadores acordaram em que tal consentimento pode ser manifestado por esse Estado pela adesão, ou C. Quando todas as partes acordaram posteriormente em que tal consentimento pode ser manifestado por esse Estado pela adesão. Artigo 16. A não ser que o tratado disponha diversamente, os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão estabelecem o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado por ocasião: A. Da sua troca entre os Estados contratantes, B. Do seu depósito junto ao depositário, ou C. Da sua notificação aos Estados contratantes ou ao depositário, se assim for convencionado, tá? Ou seja, o consentimento dar-se-á pela ratificação, aceitação, aprovação, adesão por esses três, exceto se o tratado dispuser de forma diversa, né? Se o tratado trouxer algo de diferente, será da outra forma. Mas se ele não trouxer nada, poderá ser pela ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, conforme esses três enunciados aqui que a gente já conversou, tá? Artigo 17. O consentimento em obrigar-se por parte de um tratado e escolha entre disposições diferentes. 1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 19 a 23, o consentimento de um Estado em obrigar-se por parte de um tratado só produz efeito se o tratado permitir ou se outros Estados contratantes nisso acordarem. 2. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado
que permite a escolha entre disposições diferentes só produz efeito se as disposições a que se refere o consentimento forem claramente indicadas. Esse 2 aqui eu grifaria, tá? Que pode ver ali que ele traz a palavra só. Então, ele só produz efeito se as disposições a que se refere o consentimento forem claramente indicadas, ou seja, deve ser claro, tá? Essa indicação ela deve ser clara, senão não vai valer, tá? Não vai produzir efeito jurídico, ok? Vamos lá. Artigo 18. Um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade de um tratado quando a. tiver assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado, sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção de não se tornar parte no tratado, tá? Ou B. tiver expressado seu consentimento em obrigar-se pelo tratado no período que precede a entrada em vigor do tratado, e com a condição de esta não ser indevidamente retardada. Aqui eu não vejo uma grande questão de prova, mas, né, fiquem atentos. Artigo 19. Um Estado pode, ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, formular uma reserva, a não ser que, então vejam bem, nem sempre um Estado ele poderá aderir ou formular uma reserva, nem sempre ele pode dar uma ressalva, tá? A não ser que a reserva seja proibida pelo tratado, ou seja, o próprio tratado já diz ali, ó, é proibido a realização de reservas, os Estados não podem fazer reservas, então pode acontecer de ter um tratado que seja proibida a incidência de reserva? Sim. Então saibam, se o tratado trouxer a proibição de reserva, o que acontece? Não pode fazer a reserva, gente. E isso como que vai cair na tua prova? O examinador ele vai trazer uma questão assim, dizendo que sempre será possível fazer uma reserva em um tratado. Isso tá certo ou tá errado? Tá errado, né, gente? Porque não é nem sempre, não é sempre. Nunca é sempre. O Estado brasileiro, se ele assinar, ele tem o direito de fazer uma reserva? Ele tem, desde que não seja proibido. Se o tratado não trouxer uma proibição, é claro que pode fazer reserva. Mas veja bem como não é sempre que pode ser feita uma reserva. O tratado, ele não pode proibir. Então, se proibir uma reserva, não pode ser feita, tá proibido, tá? B. O tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas reservas, entre as quais não figure a reserva em questão. Ou o tratado ele também pode, o que ele pode fazer? Ele pode proibir a realização de reservas, bem como ele pode proibir o quê? Reservas de determinados assuntos, tá? Ele pode dizer assim, olha, não poderá ser feito reserva no que tange a pena de morte. Se for, por exemplo, um tratado que trate sobre questões sobre a pena de morte, vai dizer, não pode ser feito não pode ser feito reservas no que tange a pena de morte por faca. Ficou horrível o exemplo, mas só para você saber. Ele pode dizer, proibir uma reserva de um determinado tema. Não que ele esteja proibindo a reserva de qualquer caso. Não, ele pode proibir uma reserva de um determinado tema. E isso pode ser objeto de questão, viu? Eu colocaria assim, ó, um coração lindo no artigo 19. Ou C, nos casos não previstos nas alíneas A e B, a reserva seja incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Ou seja, quando não tem nada a ver, entendeu? Não adianta. Por exemplo, tá tratando de pena de morte e aí a reserva é sobre viagens de turismo. Não, né, gente? Tem que ser conciliável, né? Tem que ser compatível o tema. Então, esse artigo 19 aqui, ó, extremamente bacana de cair na tua prova, tá? Artigo 20. Uma reserva expressamente autorizada por um tratado não requer qualquer aceitação posterior pelos outros estados contratantes, a não ser que o tratado assim disponha. Veja bem que ele sempre põe a ressalva que, se o tratado dispor que essa reserva ela tem que ser autorizada, precisa da autorização dos outros estados contratantes, né? Se não tiver, não precisa. 2.
Quando se infere do número limitado dos estados negociadores, assim como do objeto e da finalidade do tratado, que a aplicação do tratado na íntegra entre todas as partes é condição essencial para o consentimento de cada uma delas em obrigar-se pelo tratado, uma reserva requer a aceitação de todas as partes. 3. Quando o tratado é um ato constitutivo de uma organização internacional, a reserva exige a aceitação do órgão competente da organização, a não ser que o tratado disponha diversamente, ou seja, a regra geral é: se o tratado é um ato constitutivo de uma organização internacional, a reserva exige uma aceitação do órgão competente da organização. Agora, tem a exceção. Se o tratado trouxer que não precisa dessa aceitação expressa, não precisa, tá? Então saibam disso, que a regra geral é que tem que ter essa reserva, ela tem que ter o quê? Uma aceitação do órgão competente da organização, tá? Se o tratado trouxer uma disposição diversa, aí não precisa, mas a regra geral é que precisa, tá? Artigo 20.4. Nos casos não previstos nos parágrafos precedentes e a menos que o tratado disponha de outra forma, a aceitação de uma reserva por outro Estado contratante torna o Estado autor da reserva parte no tratado em relação àquele outro Estado, se o tratado está em vigor ou quando entrar em vigor para esses Estados. Tranquilo essa daqui, tá, gente? B. A objeção feita a uma reserva por outro Estado contratante não impede que o tratado entre em vigor. Objeção é, por exemplo, o Estado impõe uma reserva e o outro Estado contratante coloca uma objeção. É como se fosse uma réplica, tá? Ou uma contestação. Continuando. Que o tratado entre em vigor entre que formulou a objeção e Estado autor da reserva, a não ser que uma intenção contrária tenha sido expressamente manifestada pelo Estado que formulou a objeção. C. Um ato que manifestar o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado e que contiver uma reserva produzirá efeito logo que pelo menos outro Estado contratante aceitar a reserva, tá? Tranquilo aqui esse artigo 20.4. Artigo 20.5. Para os fins dos parágrafos 2 e 4, e a não ser que o tratado disponha diversamente, uma reserva é tida como aceita por um Estado se este não formulou objeção à reserva, quer no decurso do prazo de 12 meses que se seguir a data em que recebeu a notificação, quer na data em que manifestou seu consentimento em obrigar-se pelo tratado, se esta for posterior. Então aqui fala do prazo, tá, gente? Eu colocaria um asterisco aqui, que fala que é tida como aceita por um Estado se esse não formulou objeção à reserva, quer no decurso do prazo de 12 meses, que se seguir a data em que recebeu a notificação. Ou seja, o que acontece? O Estado, ele notifica a sua reserva. O outro Estado, ele tem o quê? 12 meses para formular a sua objeção. Se nesses 12 meses ele não formular, ele está dizendo, olha, aceito a tua reserva, entendeu? Passou o prazo. Se passar e ele não concordar, não tem o que fazer, porque passou o prazo, tá? Outro, quer na data em que manifestou o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado, se esta for posterior. Aqui tranquilo, eu fixaria bem essa primeira parte ali que fala dos 12 meses. O examinador, a prova, adora um prazinho, tá? Botou um prazo no meio, já, se tu botar 24 meses, já vai ficar na dúvida. Então, é 12 meses. Apontou uma reserva, o outro Estado tem 12 meses para apresentar uma objeção, tá? Artigo 21 fala dos efeitos jurídicos das reservas e das objeções às reservas. 1. Uma reserva estabelecida em relação à outra parte, de conformidade com os artigos 19, 20 e 23, a. Modifica para o autor da reserva, em suas relações com a outra parte, as disposições do tratado sobre as quais incide a reserva na medida prevista por esta. B. Modifica essas disposições na mesma medida quanto a essa outra parte em suas relações com o Estado autor da reserva, tá? Legal essa parte, mas é tranquila, tá? Não tem grandes revelações aqui, mas só para vocês saberem. Modifica para o autor da reserva, tá?
Artigo 21, 2. A reserva não modifica as disposições do tratado quanto às demais partes no tratado em suas relações inter se. 3. Quando o Estado que formulou a objeção a uma reserva não se opôs à entrada em vigor do tratado entre ele próprio e o Estado autor da reserva, as disposições a que se refere a reserva não se aplicam entre os dois Estados, na medida prevista pela reserva. Ou seja, se o Estado, por exemplo, o Estado A e o Estado B fizeram um tratado, o Estado A formula uma reserva, o Estado B apresenta uma objeção à reserva. Se esse Estado B, que formulou a objeção à reserva, não colocou uma exceção, ele não se opôs à entrada em vigor, o que acontece? As disposições a que se refere essa reserva não se aplicam entre esses dois estados, na medida prevista da reserva, tá? Mas o tratado, ele entra em vigor, tá? Aqui não tem... Se cair na tua prova, vai cair a literalidade da Convenção de Viena, tá? O examinador, ele não vai fugir muito disso. Inclusive, ele vai colocar a letra fria justamente para ver se vocês sabem e se vocês leram, tá? Artigo 22. Retirada de reservas e de objeções às reservas. 1. A não ser que o tratado disponha de outra forma, ou seja, está dando a possibilidade de que o tratado traga uma forma específica para atuar quanto à retirada de reserva e de objeções, tá? Uma reserva pode ser retirada a qualquer momento, sem que o consentimento do Estado que a aceitou seja necessário para sua retirada, ou seja, o Estado A apresentou uma reserva, o outro Estado aceitou, não apresentou objeção. Se o Estado A quiser retirar essa reserva, ele tira a qualquer tempo. Não precisa que o outro Estado que aceitou aceite essa retirada. Então, pode ser retirada a qualquer tempo. 2. A não ser que o tratado disponha de outra forma, uma objeção a uma reserva pode ser retirada a qualquer momento e para a objeção vale da mesma forma. Tanto a reserva como a objeção àquela reserva podem ser retiradas a qualquer momento, tá? Artigo 22, 3. Diz que, a não ser que o tratado disponha ou fique acordado de outra forma, a retirada de uma reserva só produzirá efeito em relação a outro Estado contratante quando este Estado receber a correspondente notificação. Ou seja, é a partir do recebimento da notificação, tá? Que ele vai produzir efeito. A retirada de uma objeção a uma reserva só produzirá efeito quando o Estado que formulou a reserva receber a notificação dessa retirada. Então, percebam aqui como é importante vocês saberem a literalidade da convenção, porque diz que quando que surgirá o efeito da retirada ou da reserva ou da objeção à reserva? Quando o outro Estado receber o quê? A notificação. Então, começa a surtir efeito essa retirada a partir do recebimento da notificação. Então, anota isso no teu material. É importante que só produz efeito essa retirada, seja da reserva ou da objeção à reserva, a partir do recebimento da notificação. Coloca um asterisco aí, uma estrela, que pode ser objeto da tua prova isso também, tá? Artigo 23. 1. Diz que a reserva, a aceitação expressa de uma reserva e a objeção a uma reserva devem ser formuladas por escrito e comunicadas aos estados contratantes e aos outros estados que tenham o direito de se tornar parte no tratado. 2. Uma reserva formulada quando da assinatura do tratado, sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, deve ser formalmente confirmada pelo Estado que a formulou no momento em que manifestar o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. Nesse caso, a reserva considerar-se-á feita na data de sua confirmação. Eu vou te convidar para a gente continuar no próximo bloco, tá? Não desiste, continua firme no teu propósito, tô junto contigo e
Até mais e a gente já se vê no próximo bloco, tá bem? Até mais! E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? Aqui do lado você está vendo um vídeo recomendado que pode te ajudar ainda mais nos estudos. Então dá uma conferida porque eu sei que vai fazer a diferença na sua preparação. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição que nós vamos te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!